Olá, hoje vamos trazer um assunto que é bem delicado, mas que também não podemos deixar passar batido. Afinal, perder alguém que amamos não é nada fácil, é uma luta diária. Nosso tema de hoje do Você é Mais é o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e também evitar o seu acontecimento. Ainda há muito tabu acerca do tema, mas o colocar em pauta na sociedade é fator importante para evitar a perda de outras vidas. Vamos saber agora tudo sobre a campanha Setembro Amarelo com a psicóloga Nayara Moreno. Muito obrigada, por essa oportunidade de estar falando do Setembro Amarelo. A gente não pode falar do Setembro Amarelo e esquecer de quando essa campanha foi aderida no Brasil. É uma campanha mundial, ela foi aderida em 2014, com a intenção de fazer com que nós conseguíssemos chegar até essas pessoas que sofrem com um problema, que levam a elas a pensar no suicídio. Então a gente para o setembro para poder trazer reflexões da possibilidade de tratamento para esses indivíduos. Os profissionais de saúde se preocupam muito em relação a falar do suicídio, porque é um tabu, ou atualmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde as pessoas têm medo de falar sobre o Setembro Amarelo, têm medo de falar sobre o que vem a causar, com medo de, às vezes, trazer incentivo a esses indivíduos. Mas, na realidade, o Setembro Amarelo ele é muito importante, porque nós temos a oportunidade de dizer, olha, existe saída, existe tratamento, existe possibilidade desse indivíduo conseguir sair desse momento onde, às vezes, eles pensam que não tem solução. Então, basicamente, nós paramos para poder trazer reflexões e possibilidade de acompanhamento terapêutico, possibilidade de acompanhamento psiquiátrico. E muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade em encontrar esses acompanhamentos, por medo, por preconceito, enfim. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha muito importante, onde nós trazemos a possibilidade de falar um pouco mais do tema e fazer com que esses indivíduos entendam que esse momento é um momento difícil, mas existe sempre uma saída. E a campanha do Setembro Amarelo, ela teve origem nos Estados Unidos, a partir da morte de um jovem de 17 anos, Mike N. Ele passava por um período de depressão ali, muito forte e ninguém conseguiu observar, A história remete ao acontecimento de que, naquela época, ele tinha acabado de reformar um Mustang 68, e de fato era um Mustang amarelo e ele tinha habilidades mecânicas e tinha vários amigos, uma rede social muito grande, de várias amizades. Porém, de repente, ele tentou suicídio, realmente foi consumado e a sua família, os seus amigos não conseguiram observar, que ele passava por um momento difícil, muito grande, que ele não conseguiu lidar, com o que ele estava vivenciando. Então, no próprio velório dele mesmo, os amigos e os familiares fizeram uma cesta, e colocaram cartões amarelos com a fita amarela, aonde incentivava as pessoas a procurar ajuda, que elas poderiam procurar ajudas, que elas poderiam falar do que elas estavam sentindo, porque eles não conseguiram observar que aquele jovem precisava de ajuda. Então, é muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade, que muitas vezes isso acontece perto de nós. Acontece com pessoas próximas a nós. Às vezes a gente olha para elas estão bem, estão felizes, estão fazendo realizações imensas. A gente tem a rede social, por exemplo, que todo mundo está feliz. Então a gente pode lembrar realmente desse fato e saber que isso aconteceu, isso é real, isso é presente. Um dos dados apresentados pelo Setembro Amarelo mostra que muitos casos de suicídio têm relação com transtornos mentais, entre as doenças, a depressão. Um dos pontos abordados pela campanha é exatamente a saúde mental. Nós sabemos que a maioria dos transtornos mentais, o suicídio é apenas um sintoma. Então, a pessoa que ela tenta o suicídio, ela não quer se matar. Ela quer livrar da dor que ela está vivendo naquele momento. Então, um dos maiores problemas que muitas vezes nós temos em relação aos pacientes, que muitos eles têm algum transtorno e não sabem, Nunca buscou tratamento, ou às vezes não consegue buscar um tratamento adequado, por não saber que existem meios para isso. E nós podemos citar alguns transtornos muito importantes que é a maior prevalência de suicídio quando é diagnosticado. A gente tem a depressão, os transtornos de humor, que a bipolaridade também entra nessa avaliação.
a esquizofrenia, o transtorno de personalidade, as pessoas também que têm problema com vícios, né? Com drogas, com bebidas. Então, o suicídio é maior prevalente, é um sintoma maior prevalente em relação a essas pessoas que vivenciam esses transtornos. E muitas dessas pessoas não são diagnosticadas, elas não conseguem procurar ajuda. Por não saberem, muitas vezes, identificar que está passando por um problema. Então, a gente sabe que só um profissional de saúde mental, ou que seja um profissional da saúde, consegue, às vezes, avaliar. Então, ele encaminha esse paciente, se for na atenção básica, vai encaminhar, né, para as redes de CAPS, enfim, que a gente tem. E a maior prevalência é justamente nesses transtornos. A necessidade de fugir das causas da infelicidade é uma consequência da deterioração da saúde mental. A depressão, a ansiedade, o pânico, a bipolaridade, entre outras condições, já estão em um estado grave. Tão grave que a pessoa acredita não haver mais salvação para si mesma. Mas eu te digo que há sim salvação. Existem alguns sinais de alerta que podem salvar a vida de uma pessoa que pensa em suicídio. Existe sim. A gente tem alguns sintomas que aparecem bastante, né? Um deles, às vezes, é o comportamento, que começa um comportamento diferente. Às vezes, esse indivíduo ele tem uma rede social com vários amigos, né? Tem contato com várias pessoas, mas de repente esse indivíduo ele começa a se esquivar, ele não está mais presente na reunião de família, ele não está mais presente nas reuniões com seus amigos, e ele começa a sair, ou ela, ou enfim. Então eles começam a se esquivar, desaparecer um pouco dessa rede social. A gente tem um filósofo do Carme que ele vem falar sobre os laços, né? O indivíduo que ele apresenta algum transtorno em relação a algum sintoma em relação à vontade de cometer o suicídio, a gente observa que ele começa a sair, esses laços começam a ser fragilizados, então ele deixa de ter contato com essas pessoas. E existem outros sinais também. Às vezes é um indivíduo que começa a deixar de se alimentar, a deixar de fazer atividade física. A gente costuma dizer que às vezes é um profissional que perde o prazer na sua vida diária. A gente cita isso como anedonia, a perda do prazer, né, das coisas que esse indivíduo fazia antes. A tentativa de suicídio pode acontecer entre pessoas de qualquer faixa etária, gênero ou classe social, mas alguns fatores podem ampliar o risco. Sim, como eu falei para vocês, existe pensar na morte e existe idealizar essa morte. Então, assim, se você conhece alguém que tem pensamentos em relação a planejamentos, ou que pensa, às vezes, alguns pensamentos relacionados a nossa, seria muito melhor se eu morresse, porque assim a minha família seria mais feliz, né? Assim eu não daria desgosto para os meus pais. A gente vê hoje uma geração que está muito preocupada com o que o outro pensa, com o que as pessoas vão pensar de mim, por exemplo, se isso acontecer na minha vida, por exemplo, em relação à minha sexualidade, né? Então esse medo, esses pensamentos precisam ser observados, precisa haver uma sensibilidade da sociedade. Que a sociedade, muitas vezes ela aponta, ela julga, e às vezes até mesmo a própria família, né? Porque ele pensou em suicídio, ele tentou suicídio, não morreu, tudo bem, não foi para o hospital, ok, né? Tudo bem, ele está querendo chamar atenção. E isso não é chamar atenção, isso é às vezes dar sinais para essa família que esse indivíduo ele tem um transtorno de ansiedade, ou ele tem um transtorno mental ali muito perceptível. Porém, ele não consegue ainda identificar a necessidade de procurar ajuda. Então, assim, a família e os amigos, eles podem fazer muito por essas pessoas. Eles podem, às vezes, orientar esse indivíduo a procurar ajuda, né, de um médico, de um profissional de saúde, ou que seja um profissional de saúde diretamente de saúde mental, seja um psicólogo, psiquiatra. Eles podem orientar a buscar essa ajuda e, a princípio, não julgar, né? Porque, às vezes, esse indivíduo está ali numa roda de amigos e ele fala, olha, eu estou pensando que a vida não faz mais sentido para mim. Mas ele está bebendo, às vezes ele está um pouco, né, alterado, enfim. Mas já é um sinal. Se esse indivíduo ele consegue trazer para fora aquilo que está dentro dele de uma forma assim, às vezes brincando,
mas já é algo para observar, né? Ou às vezes até mesmo de um relacionamento muito abusivo, né? Se a gente observa que esse indivíduo, essa mulher ou esse homem, ele está sofrendo em relação a esse relacionamento, a gente pode às vezes conversar com ele, pedir, olha, procura ajuda, né? Não vale a pena às vezes você ficar muito triste, ou às vezes muito choroso. Existem profissionais que vão te ajudar nesse momento. Então, existem várias situações onde nós da sociedade, né, que seja um amigo, que seja uma amiga, que seja um colega de trabalho, que seja, às vezes, o próprio, né, chefe, poderia estar ali observando isso e já começar a fazer uma avaliação ali e começar a ajudar esse indivíduo, proporcionando tratamento, primeiramente acolhimento, né, para entender esse indivíduo, segundo, encaminhar ele a um tratamento, e terceiro, né, comover todas as pessoas que estão em volta a fazer com que esse indivíduo não deixe ele muito sozinho, né? Tirar ele dessa solidão é muito importante. Ah, mas ele não quer, tudo bem, mas a gente pode ofertar essa escuta, esse cuidado, que às vezes muitas vezes esse indivíduo não consegue enxergar que existem pessoas que o amam, que preocupam com ele naquele momento. Em algumas idades específicas, o suicídio vem se tornando uma das principais causas de morte. O suicídio está entre os jovens, né, até 29 anos, mas ele foi muito prevalente também a pessoas idosas, né, até 65 anos, por questões às vezes de saúde, né, por questões às vezes de afastamento da família, por sentir muito a solidão, né, a solidão em si, ela é muito presente nessa faixa etária. Mas hoje existe uma mudança muito grande, que a gente está aí de 5 a 29 anos, uma faixa etária são pessoas que estão na flor da idade, mas elas estão praticamente desesperadas, né? Eu não consigo mais realizar os meus projetos, os meus sonhos. São pensamentos assim que é como se vem como um avalanche que desanima, que faz esses indivíduos a sentir, às vezes, uma tristeza muito maior e não conseguir lidar. E a gente tem que separar, muitas vezes, o que é tristeza de uma depressão. A tristeza, muitas vezes, ela vai ser momentânea, ela faz parte do nosso dia a dia, a gente fica triste às vezes. E também separar o que é pensamento de morte do que é uma ideação suicida, né? O pensamento de morte nós temos. De imaginar, por exemplo, como que vai ser se eu morrer, eu preciso deixar as coisas organizadas, eu preciso estar bem para morrer. Existe a morte de qualidade, mas também existe já a preocupação, a ideação do suicídio, que é o comportamento de planejar, pensar e realizar. Então são coisas assim que a gente precisa observar. Então é prevalente sim, já na faixa etária da infância, que segue até 29 anos, e também temos muitos casos na questão da flor da idade, que é ali nos 60, 65, 68, 69 anos, onde as pessoas, né, estão vivendo maior problemas de saúde. Ter uma ideia suicida de forma alguma está dentro da normalidade. Pode ser algum tipo de sinal para que se cuide da saúde mental. Qualquer tipo de pensamento que gera sofrimento e incômodo para o indivíduo é digno de atenção. Por isso, é muito importante procurar um médico especialista e fazer o acompanhamento. A gente vê nos dias atuais os transtornos mentais, né, que não são tratados, a perda, às vezes, de um ente querido, né, muito próximo. A gente está saindo de uma pandemia e muito se fala de famílias que perderam seus entes, né, queridos, pai, mãe, irmãos. Então a gente sabe que é uma dor muito grande. E eu volto a frisar, o suicídio ele não é uma opção. O suicídio é às vezes uma tentativa de pedir socorro, né? Então muitas vezes quando esse indivíduo ele tenta o suicídio, ele está ali dizendo, olha, eu não consigo mais aguentar essa dor que eu estou sentindo. Não, que seja a dor da perda, que seja a dor da perda de um emprego, que seja a dor da perda de um ente querido, ou que seja, às vezes, algum abuso, às vezes, na infância. E a gente tem uma prevalência muito grande, ultimamente, em relação ao suicídio em crianças, né? Está cada dia mais frequente. Ou seja, o que a gente está fazendo com essa geração? A gente tem a tecnologia, mas muitas vezes a gente não está conseguindo aproveitar isso, né? Para trazer conhecimento, para ser favorável a nós, né? E não é que ninguém é culpado de tudo isso, mas é que está sendo tudo muito rápido, né? E nós sabemos que as nossas crianças, elas não estão conseguindo lidar com essas frustrações. A separação dos pais, né? O bullying na escola, enfim, isso reflete também na adolescência.
Então, são sinais que a gente precisa observar, né? Que às vezes uma criança também era muito interativa e de repente ela se fecha, era alguém que sempre conversava e de repente não quer mais falar. Então é muito importante a gente observar esses sinais. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no Brasil. O Hospital Estadual da Mulher apoia também a campanha nacional Setembro Amarelo e o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a Valorização da Vida. Aqui a gente traz orientações, né? É uma campanha que é mundial, então a gente para realmente todo o hospital para pensar sobre isso. A gente entrega panfletos, né, em relação ao Setembro Amarelo, as fitinhas amarelas todo ano a gente distribui. Ou seja, a gente traz todos os colaboradores, todos os pacientes para pensar sobre as possibilidades de caminho para tratar. Se existe um transtorno mental, se existe uma tristeza, a gente precisa falar, né? Muito tempo foi abordado que a gente não poderia falar disso. Só que hoje a gente está fazendo o quê? Que essas pessoas entendam que elas não precisam falar sobre a morte em si, mas ela pode falar o que ela está sentindo, né? Ela está sentindo alguma coisa, ela pode falar, existem profissionais, existe uma rede que, quando os pacientes apresentam no hospital algum sintoma, a gente encaminha para os CAPs, por exemplo. A gente sabe que os CAPs é porta aberta, então esse indivíduo ele chega no CAPs, ele é acolhido, ele faz aquele acolhimento, ele traz toda a história daquele paciente, desde a questão familiar até a questão social. Então ali se avalia os riscos, né? Encaminha para um psiquiatra, encaminha para o psicólogo, para as terapias ocupacionais. Então a gente sabe da importância desse trabalho. Então avaliou no hospital, vimos a necessidade, na alta a gente encaminha. Mas existe também aquelas questões que precisam ser avaliadas durante a internação. Então a gente faz uma reunião multi, né, conversa com a equipe da necessidade. Então a gente precisa fazer uma avaliação psiquiátrica. Então a gente faz um encaminhamento, enquanto esse paciente está internado, ele é encaminhado, ali é feita a avaliação, o psiquiatra faz a avaliação, ele retorna para o hospital e já começa as medicações. A gente sabe que a medicação, ela tem um tempo para fazer efeito. Então, como não faz efeito de imediato, né? Então aquele paciente pode estar em risco, então a gente faz aquele acompanhamento com o psicólogo dentro da unidade. Esse psicólogo sempre vai no leito, é breve e focal, mas é muito importante para o paciente, né? A gente teve um caso no hospital, ainda quando era materno-infantil, de uma criança de 9 anos. Ela tinha lúpus, né? E, inclusive, nesse momento, quem fez a primeira abordagem foi uma psicóloga, né? Inclusive, foi até eu. Então, quando eu trouxe aquele paciente, separei ele do leito, trouxe ele para um atendimento, eu percebi que aquele paciente ele vivia uma dor muito grande em relação ao luto complicado que ele tinha de uma pessoa muito próxima, né? E que, inclusive, ele tinha o mesmo problema de saúde dessa pessoa próxima. Então, assim, o que esperar de uma pessoa que viu alguém falecer, né? Daquele mesmo problema. E ainda vivenciar a separação dos pais, ainda saber que ele está hospitalizado no hospital, porque a mãe, né, ainda tem que acompanhá-lo aqui. Ou seja, o distanciamento desse pai e dessa mãe ainda é muito maior. Então, quando a gente observou aquele risco, aquele choro, a gente percebeu que aquele paciente estava vivendo um momento que não era só uma tristeza, mas que era uma depressão, a gente imediatamente reuniu a equipe e encaminhou ele para uma avaliação psiquiátrica. Ele saiu fora do hospital, retornou de volta para o hospital, continuou o tratamento e já entrou com medicação. E a gente também, quando é criança, a gente traz esse pai ou essa mãe. No caso, a gente trouxe essa mãe, né? E a gente trouxe para essa mãe, porque, olha, uma coisa muito importante, não existe silêncio quando se trata de tentativa ou de ideação suicida. A gente não pode ficar em silêncio. Existe uma quebra ali de silêncio. Não é a questão da ética, mas a gente precisa entender que a morte não tem negociação. A gente não tem que negociar com o paciente em relação a você vai se matar. Não tem como. Então, assim, a gente tem que... Ali eu avisei ele, falei, olha, a psicóloga vai ter que falar isso para sua mãe. Você compreende? Na hora, muitas vezes, eles não querem, não, você não pode falar, tal. Mas depois ele entendeu a necessidade. Ele, tudo bem, eu permito você falar. Mas mesmo se ele não permitisse, eu iria falar. Então eu trouxe essa mãe para o consultório, a gente conversou, ali ela chorou, ali ela nunca tinha observado, por exemplo, que o filho chorava, mas não imaginava que seria a morte, né, dessa pessoa próxima e também da separação entre ela e o esposo. Então assim, olha tanto que é importante. Então a equipe, quando ela tem
uma equipe multi envolvida ali com o paciente, uma preocupação além, né, do cuidado da doença em si que está ali naquele momento, a gente consegue enxergar além. E eu acho que isso é muito importante. E aqui no hospital a gente tem esse olhar e a gente já conseguiu fazer várias intervenções e em pouco tempo de atendimento, né? E às vezes em pouco tempo de internação, de hospitalização do paciente. Olha só, você não está sozinho. Organizações como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, prestam serviços voluntários na prevenção ao suicídio. O telefone do CVV é 188 e a ligação pode ser feita de qualquer lugar do país. Quando entendemos que o suicídio é uma realidade e que pode afetar pessoas à nossa volta, fica mais claro que é fundamental conversarmos a respeito. A campanha Setembro Amarelo, que foi criada em 2015 pelo CVV, é de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que muitas vezes pode ser evitado. Você podemos ajudar na prevenção do suicídio. Converse com a pessoa, procure ajudar de alguma forma. Mas aqui fica uma dica importante: deixe que a pessoa fale e sem emitir julgamentos. Deixe bem claro que sua vontade é apenas ajudar e nunca medir a dor dos outros pelas suas experiências pessoais. Você não está sozinho. Termina aqui mais uma edição do programa Você é Mais do Hoje News. Voltamos na próxima semana com mais temas importantes. Até lá!